Professor, né, trazendo aqui uma outra possibilidade, né, atrair mais investimentos chineses ao Brasil, algo aí muito favorável, inclusive, para o governo atual, né, o governo brasileiro, que precisa mostrar que tem capacidade de atrair investimentos, né? Lula, tanto no governo 1 e 2 dele, se beneficiou muito, principalmente em relação às commodities, a um cenário muito macro, ter, né, a China muito mais próximo é favorável para o crescimento brasileiro. Isso acho que é um fato até incontestável, né? Conseguir aumentar, de repente, ele está batendo muito até na tecla ali do setor agro agora, nessa carteira de exportação do agronegócio, é uma base que atacou muito Lula, que se for contemplada, pode ser aí um ganho para a imagem do presidente. Mas esse ganho, né, teoricamente, eu queria entender na sua visão, essa aproximação, né, vamos dizer assim, da China, alguns cientistas, até políticos que eu estava lendo aqui recentemente, dizem que isso pode deixar o Brasil isolado, estar mais próximo da China neste momento, onde parece já haver uma própria guerra fria, talvez o termo assim usado, entre Estados Unidos e China, Estados Unidos diminuindo até em relação à dependência da China. A gente falou ontem, a Apple já está aumentando a produção do iPhone na Índia, tirando isso, né, da produção da China. A gente vai vendo um momento onde, se tocar no assunto do enfraquecimento da moeda americana, como Lula fez, isso pode deixar o Brasil isolado, mais próximo e dependente da China? Paula, olha, vou dourar a pílula, tá bom? Nessa história toda. Vamos pensar assim, só de projeção. O crescimento da China tem um impacto global muito grande, principalmente se o governo chinês manter, como tem mantido, uma meta de crescimento da renda per capita chegando em 2049, que é virando a esquina, hein, daqui a 26 anos. Há uma meta de renda per capita de 20 a 25 dólares por cidadão chinês. Você vai ter aí na China o maior mercado consumidor, o maior mercado de classe média consumidor da história da humanidade. Agora você vem dizer, alguém vem falar que, não, nós vamos ficar isolados. Olha só, nós temos um acordo com a União Europeia que não sai do papel porque a reclamação é da questão ambiental e porque os agricultores franceses se sentem prejudicados por uma eventual competitividade do Brasil. E, obviamente, que este constante preocupação com os Estados Unidos, o que os americanos vão pensar, nós não podemos esquecer de uma coisa, Paulo, o Brasil é concorrente dos Estados Unidos na questão agrícola quanto à China. E a China só comprou produtos brasileiros porque eles ficaram com medo de os americanos repetirem a mesma coisa que fizeram na Guerra Fria com relação à União Soviética. A gente tem que ter claro isso. Nós somos concorrentes dos norte-americanos no fornecimento com a China. E, obviamente, que a China tem um relacionamento muito importante, muito mais relevante com os Estados Unidos do que com o Brasil, porque o maior mercado consumidor de produtos chineses são os Estados Unidos. Então, existe uma ideia de protagonismo, de relevância do Brasil nesse sentido, que não corresponde à realidade dos fatos. A China tem interesse de manter o Brasil dentro da sua área de aproximação, mas não pense que vai ser aí aquela questão de você ter de ficar 100% o tempo inteiro apoiando os chineses, como muitas vezes é requerido pelos próprios europeus. Veja, os países europeus, o próprio Macron, o próprio presidente da França, disse que precisa repensar o relacionamento com os Estados Unidos da América, justamente em razão da dependência que todos os países europeus têm, porque têm bases militares norte-americanas e não têm opção de tomar medidas de maneira diferente. Então, a gente cria um circo aí dizendo que não, vamos criar aí uma dependência da China. Não vai criar dependência da China, é até importante para nós que essa dependência não ocorra, porque nós vamos crescer economicamente e para o Brasil, quanto maior o seu crescimento econômico, que não esteja concentrado na mão de alguns, e você tem aí uma estratégia maior de divisão de renda e de crescimento do país, o Brasil cresce junto. Não é uma opção ou outra, escolher Estados Unidos ou Europa, claro, ou a China. A perspectiva é muito clara. Nós temos que apostar em quem está crescendo e quem vai crescer e qual é o potencial maior de crescimento para o mercado brasileiro. Senão a gente fica nesse alinhamento ideológico, como o governo anterior fez, porque tinha um bloqueio intelectual e ideológico com relação à China, e apostou claramente ali numa carta com a União Europeia,
fez um acordo que não saiu do papel, né? Demorou 20 anos negociando, assinou o acordo e o acordo não sai do papel. E aí achava que, com a proximidade dos Estados Unidos, a questão do comércio bilateral fosse crescer, e não cresceu. Então, e se você olhar de 2020 para 2023, o comércio brasileiro com a China foi de 100 bilhões para 174. Então me explica, por que essa preocupação que a gente fica nessa questão, não temos que agradar os norte-americanos, porque senão eles vão parar de tratar o Brasil da maneira como nos vem tratando, não só agora, mas há décadas.